Olá! Estamos aqui novamente com o programa Prosperar, que fala sobre trabalhos sociais, e hoje temos uma convidada muito especial, a Daiana Godoy. Tudo bom, Daiana? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje no Prosperar para falar um pouquinho sobre uma série de situações que são muito caras e importantes para mim. Com certeza. Para iniciar, nós vamos pedir para ela contar como é que ela se envolveu com causas sociais, contar um pouquinho da história dela, para vocês também conhecerem aí em casa. Bom, a minha história é difícil separar o meu envolvimento no voluntariado e da causa social com a minha vida pessoal, porque uma coisa está ligada na outra. Em 2013, eu me mudei junto com a minha família aqui para o litoral, finalzinho ali, início de 2014, em razão de uma situação, né, que eu era noiva na época, e a minha sogra foi até Passo Fundo, que é a cidade que eu morava, praticamente convenceu os meus pais a se mudar de Passo Fundo para cá. Então veio a família inteira de Passo Fundo para se mudar aqui para o litoral, e eu passei a acompanhar então a Nilza Costa Godoy, que é na época eu era noiva do filho dela, hoje é o meu marido. Passei a acompanhar ela em eventos da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. Na época ela era secretária, então eu ia com ela a palestras, a encontros, só que na época eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, sabe? Ela pedia para eu fazer discursos quando ela estava envolvida com algum tratamento, quando ela estava internada no hospital, porque 2014 e 2015 foram anos bem complicados, assim, quando o câncer ficou mais agressivo. A Nilza passou 14 anos doente, né? Então eu fui a vários eventos, eu representei ela em muitas causas, mas na época eu achei que eu estava fazendo um favor para minha sogra, sabe? E não tinha noção do que ia acontecer hoje, qual ia ser o resultado de tudo isso. Infelizmente a Nilza faleceu em abril de 2016 em razão do câncer. E a gente sabia que a Amigas da Mama, que foi a causa que ela mais lutou durante a vida dela, que recém tinha uma sede inaugurada, que é a Casa Rosa, a gente não queria que terminasse, né, que morresse junto com ela. Sim. E ela foi a fundadora, né, dessa causa. A Nilza descobriu o câncer de mama com 40 anos, lá em 2002. Então, a partir disso, ela, com outras pessoas que eram próximas a ela, amigas dela, criaram e fundaram Amigas da Mama, em 2003, oficialmente. E em razão disso, nesse ano a gente completou 20 anos de fundação. Para nós foi uma alegria muito grande. E tudo isso que de alguma forma ou outra eu estou envolvida, seja direta ou indiretamente, tem a mão da Nilza. Da Nilza, né? Eu tive o prazer de conhecer a Nilza, participei de um evento, não me lembro o certo ano, entre 2012 e 2013, onde foi a inauguração do ônibus, né, de Las, que era para a defesa da mulher. Conta para nós um pouquinho sobre esse evento, quando ele aconteceu, a importância dele, né, as conquistas que foram esse evento desse ano. Esse evento, quando veio a primeira vez o ônibus de Las aqui para o litoral, pelo menos eu acredito, pelo que eu lembro, né, já faz, não parece, mas faz algum tempo. Sim. Foi a primeira vez que eu atuei como voluntária na causa. Daí, claro, a pedido da Nilza, tinha também a questão de eu ser advogada, então precisava dentro desse ônibus para que ele viesse e tivesse a liberação do governo do estado para ficar no litoral durante o verão, que 3 profissionais do social atuassem para o atendimento, né? Uma advogada, uma assistente social e uma psicóloga. Daí a mulher vítima de violência que tivesse o interesse em denunciar, ou mesmo que não quisesse denunciar naquele momento, tivesse uma orientação ou alguma luz, algum caminho do que fazer, era para isso que o ônibus estava ali naquele momento. Daí eu lembro que o ônibus esteve em vários locais da cidade. Quando naquele primeiro dia que chegou, ficou no Nacional, que era um local de muita circulação de pessoas na frente do mercado. Depois dali ficou em outros mercados nos bairros,
justamente para que não ficasse estigmatizado, né? O ônibus da violência. Sim, só um local, né? Também. E também para ficar mais fácil de outras mulheres procurarem os serviços. Então, como era uma unidade móvel e se tinha essa facilidade de entrar nos bairros, durante todo aquele verão foi esse serviço que a gente fez. Daí, depois disso, eu recordo que o ônibus veio outras vezes também, mas essa facilidade, né, por ser um ônibus, ele consegue entrar lá no bairro, conversar diretamente na comunidade. Claro, a gente sabe que é um ônibus e chama muita atenção. Sim. E isso facilita. Não, mas é bem interessante. Esse projeto desse ônibus, ele ainda existe ou ele não vem mais? Só foi nessa época? Pelo que eu tenho de conhecimento, ele veio outras vezes para o Imbé. A Nilza já tinha falecido, eu acompanhava mais de longe nesse momento, mais como voluntária mesmo. Nós tentamos trazer ele no ano passado, novamente aqui para o município. Infelizmente, no dia que estava tudo certo e a Polícia Civil ia acompanhar, choveu, e daí a gente sabe que as pessoas não iriam. Sim. E aí, depois disso, o governo do estado nos repassou, porque quem faz todo o gerenciamento desse projeto, né, que envolve o ônibus Lilás, que é mais de um ônibus, que ele transita o estado inteiro, é o governo do estado, lá na Secretaria de Direitos Humanos. Então, eles que controlam a agenda do ônibus. Por exemplo, durante o mês de março, todo mundo quer o ônibus, porque é o mês da mulher, né? Sim. E aí, o agosto Lilás, ali pegando o final de novembro, início de dezembro também, os 21 dias de ativismo. Então, nessas datas, todo mundo costuma pedir. Mas, geralmente, as atividades do ônibus dão certo quando se alia com outros serviços, né? Principalmente saúde. Entendi. Não, com certeza, porque aí envolve outros serviços, atrai mais a população, né? Não é só a questão da violência contra a mulher, que é um assunto extremamente grave, onde a gente tem que levar em consideração que hoje em dia é um índice muito alto, né? Mas, então o ônibus só vem de vez em quando, não é um projeto que fica sempre. Não, o ônibus ele vem e precisa de autorização da secretária de Estado ou do secretário, né? Hoje, o secretário de Direitos Humanos é o secretário Matheus Vesp. Então, o município faz um pedido formal, oficia o governo do estado, manifesta o interesse e, além de manifestar o interesse, já tem que indicar quem serão as 3 profissionais que ficarão em atendimento no ônibus. Aí, se não indica, daí o governo do estado não autoriza. Eu sei que esses ônibus agora recentemente estavam para passar por uma reforma, ficaram muito tempo parados também, então a gente não sabe quando isso vai retornar. Sim, como vai ser. Isso. E hoje em dia, como que é feito o atendimento, né, contra a violência contra a mulher ali no Imbé? Eu sei que vocês inauguraram uma sala. Fala para nós um pouquinho sobre como está sendo no dia de hoje. Se uma mulher estiver sofrendo, né, agressão ou opressão, enfim, o que ela tem que fazer, aonde ela tem que recorrer, né, para vocês ficarem sabendo um pouquinho aí em casa. Eu não vou dizer que ali no Imbé a gente é perfeito e consegue atender todas as mulheres em situação de violência, porque não é verdade, né? Não, com certeza. Mas, por exemplo, a gente recebe um fluxo, geralmente de 2 áreas diferentes, tá? Uma que vem através da Secretaria de Saúde. Por exemplo, as pessoas que foram procurar atendimento, seja no postinho do bairro ou ali no pronto atendimento, na policlínica, no Imbé. Sim. Se chega ali e o médico ou o enfermeiro, enfim, que atendeu, suspeita que aquela lesão pode ter sido ocasionada por uma situação de violência, nós recebemos uma notificação. E aí isso fica como estatística para nós, além de, claro, poder fazer o contato e ver se aquela pessoa precisa de algum suporte. E também tem o caminho da segurança pública. Lá no Imbé nós temos a grande satisfação de ter uma guarda municipal muito atuante, em que demora poucos minutos para chegar até um local se uma pessoa aciona o serviço, né? Então a gente diz que se alguém se sentir assim, em perigo iminente e tá passando por uma situação e não pode esperar, lá no Imbé primeiro se liga 153, depois se aciona o 190 da Brigada Militar.
Então, a Guarda Municipal faz um boletim de atendimento e é repassado para nós os dados daquelas pessoas. E, mais recentemente, nós passamos a receber também, através de uma iniciativa nossa, lá da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, em conversa com o promotor de justiça, o Dr. Rodrigo Lousada, aqui da comarca de Tramandaí. Hoje, toda medida protetiva deferida de uma moradora do município de Imbé, nós recebemos uma notificação do processo eletrônico, né, do EPROC, em que a gente recebe os dados da vítima para que seja feita o contato com essa pessoa. Desde o final do ano passado, a gente tem a felicidade de estar com uma pessoa, né, uma psicóloga na nossa secretaria, e finalmente a gente está conseguindo dar uma melhor atenção para esses casos, tanto via telefone, quanto se tiver que ir na casa da pessoa fazer uma conversa, né, pessoalmente. Sim, né? Para averiguar como é que está sendo a situação, se realmente está acontecendo de fato, né? Sim. Porque tem muitas mulheres também que vão lá, fazem a denúncia e depois retiram. Por que tu acha que isso acontece? Tu acha que é medo, é falta de ter estrutura, de conseguir trabalhar, ou dependência financeira, né? A gente gostaria de entender um pouquinho mais, que trabalha um pouco nessa área, né? Até para entender a posição das mulheres que estão em casa, quando elas vão lá, faz né, de impacto a primeira denúncia, mas depois elas vão lá e retiram, porque eu ouvi muitos casos sobre que faz isso, né? Então, ali no Imbé a gente tem a sensação que quanto mais a gente trabalha, mais aparece, mais a violência aumenta. E aí alguns pensam assim, mas isso quer dizer que não tá dando resultado? Não, isso quer dizer que tá dando certo o que a gente tá falando. Porque a gente tem ido às escolas, desde o ano passado a gente vai no mês de março, na Semana Maria da Penha das Escolas, né, vamos conversar dessa forma, em que a gente conversa com todos os nonos anos, a gente explica quais são os tipos de violência, a gente pede até para a criancinha lá na educação infantil, para desenhar a mulher mais especial da sua vida e vai passando por, né, até chegar no entendimento do nono ano. Claro. Então a gente já falou com os grupos de terceira idade sobre a questão da violência. A gente já foi em todos os postos de saúde do município falar sobre as mudanças legislativas, porque em 2021 a violência psicológica passou a ser crime. Então a gente foi falar com as equipes de saúde, a gente leva capacitação para os funcionários da saúde também conseguirem atender a violência ou perceberem, né? Porque, por exemplo, a gente tem 2 tipos de funcionários que entram diretamente na casa das pessoas, que é o agente comunitário de saúde, que faz todo o acompanhamento daquela família, e a visitadora do Primeira Infância Melhor. Então eles enxergam a violência antes de acontecer, ou os sinais, né? Entendi. Então a gente começou a olhar de uma forma diferente para esses profissionais e capacitar eles. Uma prevenção, né? Exatamente, porque uma prevenção. Vai ver por um comportamento. Isso. Que a família está se comportando desse jeito, vai ter tendência de acontecer uma violência. Exatamente. Então eles fazem parte, por exemplo, no caso do agente comunitário de saúde, da estratégia de saúde do bairro, do médico da família. Então esses profissionais, eles acompanham o cotidiano daquela família, então eles sabem o que é normal e o que não é. Mas aí, respondendo a tua pergunta diretamente, por exemplo, tem tipos de violência que são 5, a gente pode falar da violência física. Eu falei para vocês que a violência psicológica passou a ser crime, porque antes ela era um tipo de violência previsto na Lei Maria da Penha e hoje ela está tipificada como crime dentro do nosso Código Penal, de forma mais abrangente, inclusive, do que a própria Lei Maria da Penha. Nós temos a violência moral, que são basicamente os crimes contra a honra, né? A calúnia, a injúria e a difamação. Temos a violência patrimonial, que muitas pessoas não sabem que existem ou não conhecem ou o que é, mas tem a ver com dinheiro, né, com bens daquela mulher. E por fim a violência sexual, que essa muitas pessoas sabem do que é e a gente não precisa explicar muito. Mas esses são os 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha.
Nem todos desses tipos... deixa eu pensar como eu vou explicar isso sem ser técnico para alguém que não é formado em direito. Exatamente, porque a comunidade está lá assistindo, né? Eles precisam entender, né, como é que é a realidade deles e como que se encaixa, né, dentro dessa legislação. Nós temos o que nós chamamos no direito, enfim, o Código de Processo Penal. E lá nesse código tem 3 tipos de procedimentos, tá? De como processar uma pessoa. Existe um tipo de ação que eu vou dizer para vocês assim, não tem como a pessoa não ser processada por aquele crime, mesmo que, por exemplo, a família não queira, tá? E geralmente nesses casos o titular da ação é o Ministério Público, que é o que a gente chama de denúncia, que é o que inicia o processo penal. Daí nós temos depois vocês vão entender por que eu tô falando isso. Tem um outro tipo de ação, por exemplo, que o Ministério Público também é o titular, mas aí a pessoa precisa querer, ela dá autorização para isso. E existe um tipo de ação que é o que nós chamamos de ação penal privada, em que quem faz a peça inicial é um advogado particular, que é o que nós chamamos de queixa, né? O popular é a queixa-crime, mas que muitas pessoas fui na delegacia, fiz uma queixa, dei parte. É sobre isso. Por que eu falei disso para vocês? Porque dependendo do crime, por exemplo, violência física, lesão corporal, tentativa de homicídio, feminicídio, enfim, dependendo da gravidade, será um tipo de ação específico em que o promotor de justiça é o titular e esse tipo de ação a mulher não pode desistir, mesmo que ela queira. Muito bom. Eu voltei era o meu companheiro, enfim. E tem situações que a gente escuta falar nesses eventos que a gente participa, inclusive, que delegados, a polícia, enfim, a promotora de justiça, alguns desenvolveram o cuidado e a cautela de fazer filmagens e tirar fotos durante a perícia, por exemplo, porque depois a pessoa decide voltar com o seu agressor ou agressora, né, gente? Porque é importante dizer o seguinte, a Lei Maria da Penha diz que a vítima tem que ser mulher, mas nós podemos ter uma agressora mulher, tá? Em relações homoafetivas, por exemplo, e podemos ter um agressor homem. Podemos ter um pai com uma filha, uma mãe com um filho, e ex-marido, ex-esposa, enfim, não precisa nem estar morando junto. Então, tem alguns tipos de crimes que as mulheres não podem desistir. Por exemplo, uma violência psicológica, ou como eu falei para vocês, a violência moral, que é o que nós chamamos de crime contra a honra, né, que é a calúnia, a injúria e a difamação. Esses 3 crimes são uma ação penal privada. E nisso, como tu tem que contratar um advogado para processar, se eu quiser desistir, eu posso. Pena, né? Porque é tão importante estar denegrindo a tua imagem, Enfim, eu acho que era importante não acontecer dessa forma, mas, enfim, acontece, a pessoa pode desistir, né? Mas, como tu comentou antes, tem outros crimes que não acontece isso. Sim. Que é independente da vontade da pessoa, né? O que é importante também para quem está nos assistindo, que saiba, né? É muito difícil, assim, a gente tem que aprender muito a exercitar o não julgamento. Porque existem estudos em que uma mulher, por exemplo, demora até 10 anos para perceber que ela está em uma situação de violência. Nossa, olha só. Porque para nós, que daqui a pouco que a gente está de fora, é mais fácil visualizar que ela está num relacionamento abusivo. Certo. Mas quem está dentro de um relacionamento que não é saudável, é muito difícil de perceber. Sim, porque envolve o sentimento, envolve outra percepção, né? É aquela história que fala que o amor é cego, né? Mas na verdade não é, porque envolve sentimento e tu tem todo um afeto por aquela pessoa, tu quer proteger, então termina não enxergando realmente. A gente costuma falar muito nas nossas falas durante essa questão da violência, é que nenhum relacionamento começa com uma facada, né? Nenhum relacionamento começa com um soco na cara, porque senão ele não iria evoluir para
para um namoro, para um noivado, para um casamento, para ir morar junto, para aquelas pessoas terem filhos, terem uma família, enfim. Tudo no começo é bom. Claro, Porque começa se com o não amor, fosse- o olhar, né, o fato de tratar bem, de ter afinidade com a pessoa, mas no decorrer do tempo isso pode mudar, né? Exatamente. Então, quando geralmente se tem essa questão da dependência emocional, então essa pessoa não consegue prestar atenção nos sinais do afastamento da família, do afastamento dos amigos. Ela, quando se percebe naquela situação, ela tá sozinha dentro daquele relacionamento, né? Aí, claro, existem outros fatores, como a dependência financeira, em que maioria dos casos a vítima depende financeiramente do seu agressor ou agressora, então é mais difícil para sair daquela situação de violência. Nem todos são assim, porque como eu falei, existe a violência patrimonial, em que muitas mulheres trabalham fora, têm o seu salário e mesmo assim, em razão do que eu disse antes, da sua dependência emocional e psicológica daquela relação, não consegue se desvencilhar daquela situação de violência. Então, no caso, quando a mulher depende financeiramente do agressor, como que ela consegue sair dessa situação? Existe algum programa, existe algum incentivo que ajude ela a entrar no mercado de trabalho, a ter seu próprio dinheiro, né, para conseguir sair, né? Porque senão fica difícil, ela não tem como bancar as despesas, enfim, de aluguel, casa, alimentação. Como que ela vai sair de um relacionamento complicado, assim, abusivo? Existem programas em que as mulheres vítimas de violência têm, eu não vou dizer cotas, tá? Mas tem prioridade, por exemplo. O governo federal aprovou recentemente uma lei falando do Cine, em que o Cine indicaria vagas para as mulheres que se encontram em situação de violência. Nesses casos em que existe a dependência financeira do seu agressor e, por exemplo, a mulher tem uma medida protetiva de urgência, geralmente é o afastamento, né, do agressor ou agressora do lar, aquela pessoa sai da casa e, como se tem filhos, enfim, daí tem toda uma questão processual, né, que vai envolver pensão alimentícia, regulamentação de guarda. Essa mulher vai precisar talvez voltar para o seu mercado de trabalho. Ainda existem muitas situações envolvendo violência em que essa mulher recebe, por exemplo, o benefício de prestação continuada, né, que é o popular LOAS, que é aquele benefício que as pessoas recebem, por exemplo, idosos em situação de vulnerabilidade que nunca contribuíram para o INSS, daí não são aposentados, né? Eles recebem um benefício. Eles recebem esse benefício. Certo. Ou pessoas com deficiência também que nunca contribuíram para a Previdência Social, INSS. Aí tem uma série de requisitos, tem renda familiar, enfim, que a gente precisa. Que isso é tudo feito um estudo, geralmente pelo CRAS ou CREAS, dependendo da cidade, né? O assistente social e psicólogo da rede do município auxiliam a dar entrada nessa documentação, não precisa de advogado. Então, são caminhos também, né? Agora, então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a entidade que tu também é presidente, né, Amigas da Mama. Fala para nós a história dessa entidade, os trabalhos, as ações que vocês fazem durante todo o ano. Em breve vamos ter o Outubro Rosa, né? O que vocês estão programando para esse mês tão importante? Bom, eu assumi Amigas da Mama para ela não fechar. Em 2016, quando a Nilza faleceu, foi bem difícil porque era o sonho da vida dela, sabe? Ela lutou muito para que a Casa Rosa fosse inaugurada e foi na metade de 2015. Para quem não conhece, a Casa Rosa hoje fica com muito orgulho na Avenida Nilza Costa Godoy, 1120. Esse nome é da Avenida Antiga Rio Grande, que foi alterado em 2016, obviamente em homenagem a ela, e fica assim na rua onde a Casa Rosa permanece, né?
que é uma cessão de uso da prefeitura, o imóvel. Então, a Nilza, ela lutou muito para que a Amigas da Mama tivesse uma entidade, uma sede. E quando foi inaugurada essa sede, a gente conseguiu fornecer cursos que foram através de projetos sociais em que a gente venceu editais do governo do estado. Teve cursos de costura, teve cursos de padaria, de cozinha comunitária, tudo com maquinário que hoje ainda se encontra dentro da sede da Amigas da Mama. Projetos sociais vencidos e que fazem parte dos bens da instituição. Esses projetos, eles ainda funcionam? Elas ainda executam ou não? Sim. Sim. A gente faz, não de forma regular, mas depois disso, eu digo mais pós-pandemia, porque eu sou a única pessoa dentro da Amigas da Mama que tem menos de 60 anos. Olha só, que interessante. Porque, aliás, hoje é um dia bem curioso para a gente estar fazendo a gravação desse programa, porque é o Dia Nacional do Voluntariado. É verdade, então, temos que lembrar disso. A gente sempre espera, assim, muitas pessoas têm vontade de ajudar causas, assim, e acham que para ser voluntário precisa ter dinheiro, mas não é verdade. A maioria das pessoas que hoje estão na Amigas da Mama, elas doam o tempo que elas têm. Na verdade, tem que ter boa vontade. Boa vontade. Então, e as pessoas que estão em casa? Se quiserem se envolver com essa causa, quiser participar, ser voluntário lá na Amigas da Mama, como que funciona? Ou a pessoa procura lá a casa, fala que tem essa intenção? Uhum. Quem tiver vontade de se tornar um voluntário, basta procurar Amigas da Mama de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 5h30. Ah, mas por que só de tarde? Porque são voluntários. São voluntários, né? A gente não tem funcionário que fique lá dentro todos os dias, às 40 horas, ou de manhã ou de tarde. Quem fica na Casa Rosa todos os dias é minha mãe. Olha que querida! Porque muitas vezes para trabalhar de graça tem que ser família, né? É verdade. A gente entende que é difícil exigir comprometimento e compromisso muitos dias assim durante a semana de voluntários. Se a pessoa decide que vai querer nos auxiliar, a gente pede para ela assinar um termo de voluntariado e lá ela participa conosco do projeto Com Tampinha Legal, por exemplo. Desde 2021 a gente está com uma parceria muito legal com todas as escolas do município de Imbé, em que elas têm arrecadado toneladas de tampinha. Acho que em 2021 foi arrecadado quase 2 toneladas. Olha só, de tampinha através de uma gincana no Outubro Rosa. Oh. E daí ano passado foi arrecadado 2,5 toneladas. E aí a Secretaria de Educação premiou a escola de ensino fundamental e a de educação infantil que mais arrecadou, a vencedora da gincana, e deu uma bicicleta para cada aluno que mais levou tampinha. Olha que legal, envolvendo as crianças já no trabalho voluntário, Sim. né? Mostrando essa consciência social desde pequenos para ajudar numa causa tão importante que é contra o câncer de mama. E aí nós tivemos uma menina que não foi da escola vencedora, nenhuma das duas, que sozinha ela levou 130 quilos de tampinha. Uau. Então nós adquirimos uma bicicleta através dos recursos da Amigas da Mama, que são privados. A gente não recebe recurso público, tá? Eu acho importante esclarecer isso. Todo o investimento que nós fazemos, por exemplo, desde 2017 a gente tem o projeto Saúde da Mama é 10, em que nós damos no mínimo 10 mamografias todos os meses, com recursos próprios, com exceção do Outubro Rosa. Aí, claro, no Outubro Rosa isso varia muito dependendo da quantidade de patrocínio que a gente consegue, mas vai de 80 a 120 exames. Olha só, e quem quiser, no caso, fazer parte, ajudando financeiramente a entidade, o que a pessoa tem que fazer? Você que tem uma empresa que tem interesse de se envolver numa causa social, poderia, né, de repente, ajudar lá a Amigas da Mama em Imbé, porque faz um benefício tão grande para a comunidade. Sim. Ou daqui a pouco, até assim, as pessoas têm muito receio de dar dinheiro, né?
Claro. Porque a gente entende que hoje uma das coisas que mais sai matéria na imprensa é corrupção. Então, assim, eu gostaria muito de ajudar, mas eu não quero dar dinheiro. Então, eu sugiro particularmente, assim, por exemplo, a nossa empresa parceira, eu não sei se eu posso falar o nome. Pode, com certeza. A nossa empresa que é parceira desde 2016, quando o ônibus rosa do Imama ficou estragado por muito tempo e não pôde mais se deslocar no estado, a gente passou a ter um suporte muito grande da Urgemed aqui em Tramandaí, através do Dr. Túlio. Então, ele, além de fazer um valor mais baixo para nós, porque ele entende que é uma causa social e que a gente faz para ajudar quem não pode pagar o exame ou não pode esperar na fila do SUS, ele também faz uma condição de pagamento diferenciado para nós, porque ele sabe que a gente paga direitinho. Ai, que bom, olha. Então, se uma empresa ou alguém estiver assistindo e daqui a pouco quer ajudar, mas eu não quero dar dinheiro, a gente pode dizer, tanto é o equivalente a 10 exames. Eu vou dar para vocês o equivalente a X exames no mês. Obviamente serve e ajuda muito. Sempre tem uma forma de ajudar, mesmo claro. Que seja sem o dinheiro, né? A gente é cadastrado, por exemplo, no Nota Fiscal Gaúcha. Para quem ainda não fez esse cadastro, vai lá no site do Nota Fiscal Gaúcha, coloca o CPF, dá informações e pode indicar uma entidade aqui do litoral, da assistência social, uma da educação, uma da saúde, uma da causa animal, e a quinta pode ser uma entidade de qualquer lugar do estado. E aí pode indicar essas causas que eu falei, né? E aí com esse cadastro, toda vez que a pessoa der assim, CPF na nota, faz com que a gente, por exemplo, receba mais repasse do governo do estado, que também auxilia, além das tampinhas, claro. Muito bom, então vocês podem contribuir só cadastrando, né, com o seu CPF. Agora eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a secretaria, né, que ela é de Direitos da Mulher e também de Direitos Humanos. Direitos Humanos. Eu vi que vocês têm algum projeto que envolve os idosos. Comenta para nós, fala como é que funciona esse projeto, como é que eles se envolvem. Muita gente esquece que a Secretaria do INBE não é só a Secretaria da Mulher, né? É Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. E, gente, o que não é direitos humanos? Acho que só o que é causa animal, né? O resto tudo é direitos humanos. Verdade. Então, a gente acaba se envolvendo numa série de ações que tem a ver diretamente com essa parte social, sabe? Tanto que no começo do ano foi a nossa secretaria que executou, durante a Operação Verão, o projeto das cadeiras anfíbias na beira-mar do município de Imbé. Foi a primeira vez que a prefeitura levou essa iniciativa como prefeitura. Então, nós fomos reconhecidos pela FADERS e o governo do estado como município destaque pelo trabalho que nós fizemos levando os ancionatos, né, os lares de idosos, para tomar banho de mar durante o verão. Olha que ação bonita, né? Foi muito bonito, assim, foi muito emocionante mesmo. A gente ouvia relatos, assim, de pessoas dizendo que fazia 7 anos que não enxergavam o mar e dizendo, assim, que achavam que iam, né, morrer e nunca mais iam ver a praia. Olha a emoção dessas pessoas numa ação dessas. Foi muito bonito. E, claro, isso, a gente teve esse olhar porque ali, vinculado à secretaria, existe há mais de 10 anos o então projeto Sabe a Idade, em que ele é voltado para moradores e moradoras do município de Imbé, que tem mais de 55 anos. Então, ele ficou parado durante a pandemia, nós retornamos no final de 2021, e hoje, assim, eu tenho o prazer de dizer que a gente tem 450 pessoas inscritas nesse projeto, do centro até a zona norte do município. Nós temos 6... Nós damos aula, né, de ginástica voltada para a terceira idade do centro até a Santa Terezinha, em 6 bairros diferentes do município, e já recebemos pedidos para nos expandir para outros bairros. Olha que bom. Então, há 2 semanas atrás,
o prefeito Wick mandou um projeto para a Câmara de Vereadores ao nosso pedido ali da secretaria, transformando o projeto Saberidade em programa. Olha que importante. Para que a gente possa fazer investimento com o orçamento da secretaria na Saberidade, né? E também regulamentando, deixando escrito que isso é um projeto de Estado, né? Não é um projeto de governo, e que daqui a 5, 10 anos não pode vir outra pessoa e simplesmente acabar com tudo porque acha que daqui a pouco não vai precisa. Ter continuidade, né? Então a gente garantiu que vai ter continuidade e esperamos que a partir de agora as coisas só melhorem com mais investimento. Com certeza. Te agradeço a tua participação no nosso programa. Foi muito importante as informações, espero que vocês gostaram. E quem quiser participar, já sabem, é só entrar em contato com a Daiana. Eu deixo aqui, primeiro, eu queria agradecer o convite. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje no Prosperar. Eu deixo aqui os telefones de contato para quem tiver interesse, né? O telefone da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos ali do INDE é o 3627-8526 ou 8546. Para quem estiver passando por uma das situações que a gente falou de violência, mesmo que não queira fazer uma denúncia, mas queira fazer alguma orientação e não quiser daqui a pouco procurar a segurança, pode entrar em contato com a secretaria, a gente orienta. Nós não somos polícia, a gente não investiga, mas a gente orienta. Para quem quiser fazer um registro, enfim, um 53-190 da Brigada Militar. E para quem ouviu sobre a Casa Rosa e quer mais informações, 3627-3982, por favor, da 1h30 às 5h30 de segunda a sexta, porque se ligar de manhã ninguém vai atender. Tá certo, muito obrigada, Daiana. Eu que agradeço. E até o próximo Prosperar.